Bom, essa convivência se dividiu em duas fases. A primeira, como colega deles na Rádio Bandeirantes. Os titulares do ritmo se constituiu no conjunto musical mais harmonioso que o rádio conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém tão bom como eles. A notoriedade que os Demônios da Garoa tiveram, né, merecida também, e que permanece até hoje, era um estilo de canto diferente, digamos assim, baseado nos sambas e músicas que tinham uma apresentação, digamos, mais ardida, menos harmoniosa do que os titulares do ritmo. Eram estilos diferentes. Não põe a mão no meu violão, não põe a mão no meu violão. Você pode sambar se quiser com a minha mulher, mas por favor, não põe a mão no meu violão, não põe a mão no meu violão. Se você quiser eu dou um cigarro pra fumar, empresto a minha mulher. Se você quiser sambar, se você quiser dinheiro, também posso lhe prestar. Faço qualquer sacrifício. Eu me lembro que a Bandeirantes, toda vez que tinha alguma coisa importante que necessitava de vinhetas, apelava para os titulares do ritmo. Eles compunham e cantavam e tocavam muito bem. A segunda fase foi a deles, justamente por seus atributos musicais, foi a fase em que eles montaram um estúdio de gravação de jingles, de spots, um estúdio de gravação de publicidade, e foi a pauta. Também foi um êxito consagrador. Eles tinham diversos clientes, as agências de publicidade procuravam a pauta, e eu tinha um pequeno estúdio na companhia de um companheiro meu que era operador de som, já fazia alguns anos, o José Velasco, era Publisol. Então nós tínhamos muito contato pela rádio, contato depois, porque tinha a associação, o nosso, digamos, sindicato, a associação, e todos os estúdios de São Paulo se entendiam aí nesse congraçamento e nessa união. Realmente o pão. Novo pão, Puma. novo pão, Puma. Mais macio, mais gostoso. Corre igual dos dois lados, você vai adorar. Em nova embalagem você vai encontrar. novo pão, Puma. novo pão, Puma. É microtextura, é uma gostosura. novo pão, Puma. finalmente o pão, Puma. realmente o pão, Puma. novo pão. Mas o mais curioso é que antes deles montarem esse estúdio, a pauta, acho que era na rua Santo Antônio, esquina ali com Major Diogo, era um próximo do outro. Eles fizeram uma vinheta de um programa meu, um programa de calouros, um programa de amadores na Rádio América, que era do grupo Bandeirantes. O programa teve também um relativo sucesso, todos os programas de calouros tinham a sua notoriedade, e a Bandeirantes me convidou para fazer um programa de auditório também, antes de eu ir definitivamente para lá. Eu falei, que tal se nós fizéssemos, porque o meu conhecimento, a minha popularidade se deve a um programa de calouros, sempre foi ligado a programa de auditório, o programa do Manuel de Nóbrega, na sua volta ao rádio, na própria Cruzeiro do Sul, na Praça do Patriarca. E eu acho que nós teríamos um relativo sucesso, queimaríamos etapas se fizéssemos um programa com os vencedores semanais de cada programa de calor, reunidos num programa só na Bandeirantes,
com os recursos que vocês têm, 2, 3 orquestras, mais o regional, e toparam. Eu então peguei, solicitei o prefixo de cada programa de calouros. A Hora do Pato estava em São Paulo também, a Piratininga, lá Cruzeiro do Sul, tinha telefone pedindo bis. Não, telefone pedindo bis não. Era um nome assim também que o calouro se consagrava pedindo para repetir a música. Era o Amauri Vieira que apresentava depois da minha saída de lá. E eu estava confundindo com Enzo de Almeida Passos. Então, cada prefixo deu a música de apresentação do programa. A gente chama de vinheta. A minha vinheta do meu programa da Rádio América, nós levávamos 2 de cada programa, de cada prefixo, para fazer a apresentação com orquestra. O pessoal ia lá, as moças de longo, eram os vencedores da semana, e o programa se chamava Juízo Final. Foi uma coisa muito boa. E o interessante, para voltar a falar dos titulares do ritmo, é que a consagração era ter uma vinheta antes de apresentá-lo. Zanello Marques vai entrar no programa, entra com a vinheta. Salomão Mestre vai entrar no programa Salomão Faz Justiça, que era esse o nome do programa, que tinha julgamento. E os titulares do ritmo gravaram a vinheta para mim. E com aquele jeito dele de cantar, aquela coisa harmoniosa, eu me lembro que a letra e a música eram as seguintes, Zanello. A vida está para o Salomão, que não é rei, mas tem a lei na mão. Sabedoria não lhe falta, não. E se o calouro enguiça, Salomão faz justiça. Eles cantavam isso. A vida está para o Salomão, que não é rei, mas tem a lei na mão. Sabedoria não lhe falta, não. E se o calouro enguiça, Salomão faz justiça. Você vê, era uma glória entrar com uma vinheta, né? Programa. Essa vinheta era repetida junto com a vinheta dos outros programas de calouros desse programa semanal, dominical, da Rádio Bandeirantes, ainda na Rua Paula Souza. Então você imagina o meu orgulho de ter uma vinheta cantada pelos titulares do ritmo. Aonde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões? E os moços da academia na noite tão fria, cantando canções. E Zinha, Zinha Delgada pisando a calçada na tarde vazia. O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia. Não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não, não. Não mudou, não se apagou, não se apagou a tua sedução. A garoa cai à toa pra guardar a tradição. E nas reuniões que a gente fazia na nossa associação, era comum ter sempre um deles, né? O que mais era feito a esse. Ou muitos deles até. Era uma coisa muito conhecida. E no tempo da Bandeirantes havia muita brincadeira. O Irvando Luiz, que era um gozador responsável por muitos programas da Bandeirantes, inclusive de humor, diziam que ele aprontava cada uma com os titulares do ritmo, que é inesquecível, como quando alguém falava, estou apertado, onde é que eu posso ir fazer um xixi? Então, que o Irvando pegava, levava ele num poste no meio da praça e dizia, pode ir, está discreto, tá atrás da árvore. Essas coisas, contavam muito isso, que tinha essas brincadeiras com eles. E eles estavam lá, então,
fazendo xixi, às vezes no lugar público, pensando que estivessem. Era a história que eu ouvia contar sempre, nunca presenciei, pela inteligência, pelo poder e os outros sentidos que os titulares tinham. Eu acho que dificilmente eles deixariam de perceber quando era uma brincadeira, né? Então, Salomão, hoje fala-se muito, é um tempo de acessibilidade, né? Essa é a palavra da moda. Quer dizer, como é que um conjunto com profissionais que não tinham a visão conseguia fazer sucesso num mundo onde se exigia quase que a perfeição física? Exatamente. Né? E como eles se encontraram? Eu me lembro que eu perguntei isso, algumas vezes eles contaram, se eu não me engano, de Minas, como é que foi se consolidando o grupo. Porque você precisa, desprovidos do sentido da visão, todos eles têm pendor musical. Como é que você encontra um conjunto tão perfeito? Parece que foi uma pesquisa, sabe, incessante para chegar nisso, né? Sem internet, né? E sem internet, e foi praticamente ao acaso, né? E no momento que eu estou lhe concedendo essa entrevista, essas palavras, para a alegria minha, por se tratar de um querido companheiro, José Nelo Marques, horas antes, né, 2, 3 dias atrás, recebi a notícia do falecimento do Brito. Parece que era o último dos integrantes dos titulares do ritmo. E por que acabou o conjunto, Salomão? Faltou renovação? Olha, eu não sei, você está falando em renovação, coisa que aconteceu com os Demônios da Garoa. Tem 100 anos aí e está aí o conjunto ainda, porque eles foram trocando. Uns saíram para fazer solo, não foi o caso dos titulares do ritmo. A carreira solo, que é comum nesses conjuntos, né, acontecer isso. Mas a morte levou muitos deles antes do Brito, que aconteceu neste mês de julho de 2016. E eles chegaram a ter um programa exclusivo até na Bandeirantes, né? Faziam tal a quantidade de músicas harmoniosas. Mas essas músicas do estilo do Renato Teixeira, eles gravaram dezenas de músicas assim, não era? Então, toda vez que havia um show, lá apareciam os titulares do ritmo. Você sabe, precisava entrar um dando a mão para o outro e uma pessoa puxando aquele conjunto para trás. Eu não sei se depois a televisão, né, que a TV Bandeirantes demorou muito para aparecer, onde eles eram funcionários antigos e muito queridos, né? E a Tupi, por exemplo, fez a sua televisão baseada no seu elenco de rádio, que era muito famoso, que a Rádio Tupi também era uma das melhores emissoras brasileiras, né? Ela aqui disputava com a Record, a chamada maior, lá no Sumaré com a própria difusora, e com a Bandeirantes, né? Eram as grandes emissoras de São Paulo. E eu me lembro que não havia um show bonito e tal sem a presença dos titulares do ritmo. Eles cantavam muito bolero também, né? Tem uma música Perfídia, por exemplo. Que assim. Não, todas as músicas, eles faziam arranjos e cantavam muito bem, né? Mas havia exclusividade deles mesmo, que eram apresentadas. Com o advento da época do estúdio, eles já praticamente desertaram dos auditórios, né? Eles estavam empenhados, primeiro porque era mais rentável ter a sua própria empresa, a Pauta, e merecia as atenções das grandes agências de publicidade de São Paulo, produzindo os seus jingles, né? Muitos comerciais da lavra dos titulares do ritmo apareceram na publicidade nos veículos de comunicação, rádio e televisão.
Adeus, Guacira, adeus. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou me embora, mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Eu vou me embora, mas eu volto decidir. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, e se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Pensando em ti, pensando em ti.